Esta coisa de ser professor tem normalmente como finalidade ensinar as pessoas que não sabem. Mas a mim acontece-me com frequência ensinar as pessoas que sabem, que é o caso. Não é? Estou aqui a falar sobre uma coisa em que as pessoas na audiência sabem tanto ou mais que eu. O que é uma situação um bocadinho difícil. Sabem a dificuldade quando a turma já sabe, a gente está a ensinar uma coisa que eles já sabem. Ninguém aprende a não ser se achar que não sabe. Por isso a única coisa que eu posso fazer hoje, nesta manhã, é relembrar-nos a todos aquelas ideias que são o essencial da nossa vida e que nós, pela nossa natureza, estamos sempre a decair e, portanto, é só relembrar coisas, não vou ensinar nada de novo. Vou voltar às nossas origens, aos nossos maiores, àqueles que nos ensinaram muitas coisas e relembrar, mais uma vez, para recomeçar. É isso que estamos a fazer este ano, nesta altura do ano, a recomeçar o nosso tempo, o nosso trabalho com os nossos alunos. Começo com um facto que provavelmente já me terão ouvido dizer muitas vezes, porque é uma das coisas que mais me marca. Portanto, antes de começar com uma ideia, começo com um facto, que é, para os alunos, para os estudantes, a escola é o sítio que mais detestam quando lá estão e que mais saudades têm depois de sair. É uma coisa que eu tive desde o princípio e me marcou muito. Porquê? Há aqui um paradoxo. Não é? As pessoas que estão na escola detestam os professores, odeiam os exames, ficam furiosos cada vez que têm uma matéria nova para ler, estudar é a pior tortura, e depois de saírem têm tantas saudades desse tempo, mas depois não podem fazer nada, já não podem voltar atrás. Não é? Alguns, como nós, ficámos cá, portanto, esses não sabem o que é isso, ter saudades da escola, mas para a maior parte dos que passaram pelas nossas mãos, depois têm muitas saudades, encontram-os na rua, quando cá estavam, chamavam nomes e criavam alcunhas, mas depois têm muitas saudades, está bom, fui seu aluno, lembra-se de mim. E é este paradoxo que vale a pena perceber. E isto eu acho que sempre tive esta ideia de que isto nasce do facto de que a maior parte das pessoas que está na escola, de facto, não percebe a escola. Há aqui um problema de compreensão. E isto é verdade para os alunos e também é verdade para os professores. A escola tem de ser uma coisa incompreendida, ou melhor, que só se compreende tarde demais, quer dizer, só se compreende de fora, só se compreende quando já não se está. Eu sempre vi a escola como, é uma expressão que eu uso muitas vezes, portanto já devem ter ouvido dizer isto, é o jardim do conhecimento. É o sítio onde a sociedade plantou o melhor que tem, em todas as disciplinas, para que os seus jovens passem nela uma parte inicial da sua vida, a visitar aquilo que tem em cada canteiro o melhor do espírito humano. É uma ideia genial, não sei quem teve, mas uma ideia genial, que é, antes de ir para a vida, onde vamos estar com aquilo que nos acontecer, escolhemos o melhorzinho que temos e pomos bem ordenado, bem estruturado, num sítio e passamos lá o tempo. Quando depois estamos na vida, normalmente as coisas não são tão giras como lá. Não é? E por isso é que a gente tem saudades. Mas quando lá estamos, não conhecemos a vida. E por isso achamos que aquilo é mau. Vamos depois descobrir que às vezes achamos pior, que aquilo era o melhorzinho. Mas ninguém acredita, não é? Se a gente explicar aos nossos alunos que o Camões é o melhorzinho, eles acham o Camões uma coisa horrível, não é? É aquela chumbada que têm que estudar. Se o Gil Vicente é o melhor, que o Teorema de Pitágoras são as coisas melhores, eles não acreditam. Depois, mais tarde, vão conhecer as coisas piores com que vivem, nessa altura vão-se lembrar e vão achar que aquilo era muito giro. Portanto, há aqui esta enorme dificuldade na história, na matemática, em todos os aspectos, na ciência, na literatura, em todos os aspectos. Nós pusemos ali o melhor que temos. E passamos ali uma parte da nossa vida. Então, a finalidade da escola é mergulhar no conhecimento. É mergulhar neste jardim, é conhecê-lo, é analisá-lo, é perder tempo em cada um dos canteiros, de cada uma das áleas, cada uma dos bancos, cada uma das latadas, e passar ali todos a nossa vida. O professor é, portanto, o guia do jardim, simplesmente. Não é? Alguns, muito poucos, plantam algumas plantas, quer dizer, fizeram alguns teoremas, construíram alguns livros, mas muito pouquinhos, não é? A maior parte do que nós temos que fazer é simplesmente apontar e mostrar aquelas maravilhas que ali estão. E isto não é fácil de fazer, percebo. É esse o ponto. Isto não é nada fácil de fazer. É uma tarefa extraordinariamente difícil ser professor e ser aluno. Talvez seja mais difícil ser aluno que ser professor. Porque não lhes é explicado isto à partida. Não é explicado que eles têm que mergulhar naquele conhecimento. E veem aquilo como uma tarefa. E é uma tarefa. Mas, quer dizer,
comer um pastel de nata também é uma tarefa. Mas se eu disser que comer um pastel de nata é uma tarefa, a maior parte das pessoas acham estúpido, porque um gelado ou um pastel de nata é uma coisa ótima, não é uma tarefa. A tarefa é uma chatice que eu tenho que fazer. Não é? Ora, se nós olharmos para a escola, como alunos ou como professores, como uma tarefa, já não estamos a ver bem o filme. Porque aquilo não é uma tarefa. Aquilo é suposto ser uma maravilha. É o melhor que nós temos. É suposto ser como comer um pastel de nata, é como suposto ir ao cinema. É melhor que o cinema, bolas. Porque é o cinema todos os dias. E é melhor porque o cinema a gente vai ver aquele filme, provavelmente será uma borrachada, enquanto na escola estão os melhores filmes, quer dizer, estão as melhores coisas que ao longo de milénios nós fizemos. Foram escolhidos longamente para lá pôr. É verdade que o Ministério às vezes faz algumas reformas para manter lá borrachadas. Mas mesmo o Ministério não consegue estragar, quer dizer, a escola é uma coisa de tal maneira extraordinária que mesmo quando os nossos políticos se esforçam muito é difícil estragar. Porque são milénios, não só a fazer, mas depois também séculos a construir a escola, quer dizer, a pôr lá, a selecionar, a escolher. E, portanto, por muito estrago que se faça, dá trabalho, às vezes consegue-se, mas por muito estrago que se faça, a escola continua a ser uma coisa extraordinária. Não é? E, portanto, contemplar é o primeiro passo. Deixar-se fascinar é o primeiro passo. E este é o primeiro passo para o aluno, e é ainda mais importante para o professor, porque o professor tem não só que se fascinar para si próprio, mas depois convencer os clientes que lá passam. Que aquilo é uma coisa extraordinária. Portanto, tem que ser uma coisa apaixonada. É uma vocação. O meu avô dizia, quando eu era pequenino, que havia 3 vocações no mundo, que era o médico, o sacerdote e o professor. Eu, na altura, não sabia que ia ser professor. Mas é verdade. Quer dizer, é uma coisa que não é uma profissão, não se pode fazer como profissão. Se for uma tarefa, se for uma coisa que eu vou lá fazer de vez em quando, se é um trabalho como os outros, está tudo perdido. Já se estragou a coisa. Tem que se perceber que recebemos o mandato da sociedade para sermos guardiães da coisa mais extraordinária, que é o melhor que a sociedade tem, em todos os campos, cada um na sua, quer dizer, não ensinamos todas as matérias, mas, quer dizer, nesta matéria, nós temos na física, temos aqui os mais extraordinários teoremas da física, feitos gloriosos da humanidade. Há muitos outros, infelizmente, só podemos dar estes, só temos um semestre, só temos um ano para dar esta matéria, mas isto foi-nos entregue e nós temos que o pôr diante dos nossos alunos. Se a gente não perceber isto e vir aquilo como uma matéria para despejar, dá-se. E suporta-se. Mas os alunos já vão perceber tarde demais, não é? Só muito mais tarde, quando dá a sair, é que vão perceber e se calhar só um bocado, não percebem tudo. É esse o problema. É daqui que nasce a questão. Eu costumo comparar muitos professores, já vos aconteceu com certeza irem a um museu e virem uns quadros muito giros, ficarem espantados e ao lado está um guarda muito chateado sentado numa cadeira, não é? Coitado, a vida dele é estar ali sentado, é a vida dele, e está ali sentado na cadeira, não é? Mas está a estragar o quadro. Eu cheguei ali e vi aquilo, pá, fiquei espantado, aconteceu-me isto por essa semana passada, a minha filha comigo ficou, e um quadro, espantoso, pá, achava que isto não era possível, não é? E depois logo a seguir estava um tipo sentado, coitado ali, com uma cara muito chateado, estava à espera das 5 horas para se ir embora, não é? Mas estava a estragar o quadro. Não é? E eu faço isto aos meus alunos, como muitas vezes, não é? Eu muitas vezes sou o que está a estragar o quadro. A matéria que eu estou a ensinar é uma coisa maravilhosa e eu sou o tipo que não consigo sequer apontar para a matéria, não é? Não sei se quer olhar para lá, e quanto mais descrever-lhe, chamar-lhe a atenção. Tem que estar fascinado, porque de facto é fascinante, saber? Não tem que estar fascinado porque é a minha função estar fascinado. Também temos aqueles apresentadores de programas da televisão que a sua função é ser fascinados profissionais, não é? Têm que estar sempre fascinados com qualquer que seja a borrachada que estão a dizer. Não, nós temos que estar fascinados porque aquilo de facto é fascinante. E se não é fascinante é porque eu não percebi. Está a ver? Quer dizer, houve alguém que programou o programa, que definiu, e esse percebeu que aquilo era uma coisa extraordinária e eu ainda não percebi, tenho que perceber. Mas isto é um facto, quer dizer, eu sempre achei, ao longo dos muitos anos que dei aulas, já começam a ser muitos anos, não tantos como alguns dos presentes, mas já são alguns, que todos os meus alunos, mesmo aqueles que não estavam a perceber nada do que eu estava a dizer, mesmo esses percebiam, primeiro, se eu acreditava no que estava a dizer. Se eu gostava do que estava a dizer. E, sobretudo, se eu apostava no que estava a dizer. Acontece com frequência os alunos dizem, não percebi nada, mas ele é um grande professor. Não é um grande professor, não é? Se ele não percebeu nada, não é um grande professor. Mas ele acha que é um grande professor. Porquê? O que ele percebeu não foi a matéria, coitado. Foi que a pessoa, de facto, está apaixonada por aquilo. E se não estiver apaixonado, estar sentado ao lado de um quadro todos os dias num museu é um dos piores empregos que há. Tem que ser. Portanto, ser professor sem estar fascinado deve ser uma coisa que eu, aliás, admiro imenso essas pessoas. Porque são pessoas que fazem aquilo por força de vontade, têm muito mais força de vontade. Eu não era capaz de nem sequer uma semana, quanto mais
uma carreira. Não é? Estar a dar aulas num jardim e que achas aquilo é uma coisa horrível, se vai lá a correr, dar umas aulas e vai-se embora, sem estar apaixonado por aquilo, é a mesma coisa que o guarda do museu, coitado, que tem um dos piores empregos do mundo, que não gosta do que está ali à volta, se for fascinado por aquilo, tem um dos melhores empregos do mundo, não é? Se não gostar daquela coisa, tem um dos piores empregos do mundo, está o tempo todo entre quatro paredes, sem perceber a graça dos quadros. E é assim também que eu vejo muitas situações de ensino. E é também por isso que nós sabemos que, entre os malucos que nós conhecemos, daqueles verdadeiros, os nossos professores estão lá em grande parte, não é? Quer dizer, se fizerem a lista dos malucos que conheceram, estão lá em grande porcentagem os vossos professores. Não porque eles realmente sejam malucos, mas porque a tensão que é dar aulas é uma das piores tensões que existe. Reparem, é primeiro uma tarefa muito parecida com o teatro, mas ao contrário do teatro, a peça muda todas as vezes e a audiência não está lá com vontade, não é? Quer dizer, não pagou o bilhete, mas não gosta de lá estar, ao contrário do teatro. Não é? E depois, pior do que isso, numa aula, o que está em causa é uma das coisas mais íntimas e mais importantes para a nossa vida, que é a nossa inteligência. Não é? O que está em causa é saber se é estúpido ou não. Não é? O aluno vai ser avaliado por professor, mas o professor muitas vezes não dá por isso, explicitamente, mas depois percebe, está a ser ainda mais avaliado com o aluno. Que é lá do fundo da aula, o aluno está a dizer, este gajo para mesmo... E há uma avaliação muito mais tensa do que o aluno, que no final tem só uma nota na pauta, chama nomes à mesinha do professor e vai-se embora, não é? E o professor também. Mas o professor foi avaliado todos os dias, o tempo todo. Portanto, há ali uma tensão nervosa dos dois lados, por causa da circunstância em que estamos, que ou é feito com paixão, ou torna-se destruidor. E eu conheço pessoas que depois vinham ver na sua vida normal, eram perfeitamente normais, família, amigos, tudo normal, mas que nas aulas eram considerados malucos e eram mesmo loucos, que faziam na aula coisas de desequilíbrio e que a causa era esta. Eles não eram clinicamente doidos, também os há, infelizmente. Era a circunstância, esta circunstância, quer dizer, de ser guia deste jardim, sem perceber o jardim, que levava àquele tipo de situações. E depois temos as histórias clássicas que todos nós conhecemos dos professores chanfrados da história, não é? E, portanto, esta é a circunstância do nosso trabalho. E como é que a gente vai fazer isto? Isto é só para colocar o problema. Agora, como é que se faz? Vamos olhar para aqueles que nos ensinam. Quer dizer, não vamos inventar nós, vamos olhar para aqueles que ensinam. O primeiro ponto, que é um dos pontos também que leva a esta nossa dificuldade, é um ponto decisivo e que é facílimo de esquecer, é que o centro da educação, o centro do ensino, é o aluno. Não é o professor, não é a matéria, é o aluno. E isto é extraordinariamente difícil de perceber porque qualquer observação externa para a circunstância da escola vê que o aluno é o menos importante. O que é importante é o jardim, o que é importante é o professor. O professor é um grande professor, tem imensos títulos, não sei o quê. Não é? O Ministério da Educação é importantíssimo, a política de educação é importantíssima. Tudo é importante menos o aluno, que é exatamente ao contrário da realidade. De facto, no centro, o objetivo é o aluno. O beato John Henry Newman, no seu grande livro, que vale a pena ler com cuidado, Uma Ideia da Universidade, diz, logo nas primeiras páginas, o objeto da universidade, primeiro, principal e direto, não é a ciência, a arte, a capacidade profissional, a literatura, a descoberta do conhecimento, mas algum benefício que resulte por meio da literatura e da ciência para os seus próprios filhos. O objetivo é os nossos filhos. Já o Séneca, na Antiguidade, tinha aquela velha crítica que se manteve ainda hoje como valente, que é estuda-se não para a vida, mas para a escola. Estamos a ensinar não para a vida, mas para a escola. Essa é a crítica pior que se pode fazer numa escola. E depois foi tornado positivo e é hoje o lema de muitas escolas por esse mundo, foi ensinar para a vida e não para a escola. E às tantas nós estamos a cumprir calendário. Às tantas certas matérias estão lá porque há lá um doutoramento de um senhor qualquer que disse ou porque é a coisa que eu gosto. Não é esse o propósito é o aluno. O propósito é a vida do aluno. Quer dizer, é quando eles saírem da escola e forem para o tal resto, o que fica lá é que é a razão de ser. E isto é extraordinariamente difícil de entender e de julgar, porque tudo é mais importante que o aluno. Então o contínuo é mais importante que o aluno. O aluno é o fundo do buraco. E perceber que o fundo é o contrário, isto é uma atitude muito cristã, não é? Quer dizer, os últimos são os primeiros, todos sabemos isso. Para os cristãos é fácil entender isto, é mais fácil entender isto, mas é um desafio permanente.
Eu entender que a matéria extraordinária que eu estou a ensinar, que os meus dotes notáveis de orador, que os meus estudos e investigações brilhantíssimas, que a estrutura da minha escola secular, que está aqui há tanto tempo e que é tão notável, tudo isso é menos importante que este idiota que está aqui a fazer perguntas parvas, que é mesmo um idiota e está a fazer perguntas parvas. Não estou a negar o facto. Mas ele é mais importante de todas essas coisas, e que tudo isto só existe por causa dele, é uma coisa que me exige fazer um esforço todos os dias. É fácil esquecer, e daí o estrago e aquela surpresa inicial de que as pessoas não entendem a escola. Pior, isto não é só verdade que ele é o objetivo. É também verdade no outro sentido. Ele é, de facto, a única pessoa que aprende. É a única pessoa que faz a escola. Eu, de fora, posso ajudar, mas não posso fazer. Não é? Nós já todos temos a experiência. Se um aluno não quer aprender, por mais que a gente se esprema, por mais que a gente faça, o tipo não aprende nada. A única pessoa que pode aprender é ele. Eu posso ajudar e posso ser bom ou mau, posso estragar ou facilitar, mas não posso fazer. A única pessoa que pode fazer é ele. O agente da educação não é o professor, não é o livro, não é a escola, é o aluno. É ele que faz. Já o Platão dizia isto no Menon, não é? Quer dizer, aquela célebre história de que nós somos simplesmente os que estamos a manifestar uma coisa que já lá está dentro. Não é? E o Santo Agostinho, enfim, discípulo fiel de Platão, diz isto no seu Magistro, que vale a pena sempre voltar a ler. Diz ele, depois de terem os professores explicado por palavras todas essas doutrinas que declaram assim ensinar, incluindo a da virtude e a da sapiência, então aqueles que são chamados discípulos consideram consigo mesmo se disseram coisas verdadeiras e fazem-no contemplando na medida das próprias forças aquela verdade interior de que falámos. É então que aprendem. Tendo averiguado interiormente que foram ditas coisas verdadeiras, pronunciam louvores, ignorando que não louvam propriamente homens que ensinam, mas sim ensinados, se é que também esses professores conhecem o que dizem. Os homens enganam-se, chamando mestres àqueles que o não são, porque geralmente entre o tempo da locução e o do conhecimento não se interpõe nenhum intervalo. E dado que tais homens aprendem interiormente logo depois da insinuação de quem fala, julgam ter aprendido do exterior por meio daquele que ensinou. De facto é o próprio que está a perceber. Eu percebi. Isto é uma coisa normal na sociedade, é uma coisa normal na vida. Por exemplo, o médico de facto não cura. A única entidade que cura é o corpo humano. O remédio ajuda ao corpo humano. O cirurgião ajuda ao corpo humano. Mas é o corpo humano a única entidade que se cura, não é? Se algum médico chegar ao pé de si e dizer eu tenho aqui um computador ótimo que vai fazer a sua circulação do sangue, a sua digestão, vai fazer, até já pôr boas ideias na cabeça, é só ligar o seu corpo a este computador. Estamos mortos logo, não é? É o fim. O médico não substitui ao corpo humano, ajuda. Não é? Nós somos parteiras, somos pessoas que ajudam a nascer o conhecimento nos nossos alunos. E por isso acontece com frequência que a gente dá a mesma aula e há uns tipos que perceberam tudo e outros não perceberam nada, e há uns que viram coisas extraordinárias e outros não viram outras completamente diferentes, também extraordinárias, mas completamente diferentes. As palavras são as mesmas. Mas nós, de facto, não estamos a fazer mais nada senão simplesmente suscitar coisas nos nossos alunos. Mais uma vez, é tão fácil para nós convencer-nos de que foi o brilhantismo da minha aula, que foi a importância da minha realidade. Que é isso que é importante. Gosto imenso de uma anedota que houve um padre que me contou, estava a dar uma homilia, é um bocado estúpido, mas parece um intervalinho para não, depois do Platão e do Santo Agostinho é melhor. Que tinha feito fez uma homilia, depois no final um paroquiano que foi ter com ele, Sr. Padre, gostei imenso da sua homilia, uma coisa extraordinária. Ficou todo bom. Até qual foi a parte que gostou mais? Foi quando o Sr. Padre disse, passemos à segunda parte. Nós não fazemos nada, são os outros que fazem. E é muito fácil esquecermos disto. Quer dizer, é muito fácil deixar-nos embrulhar pelo nosso brilhantismo e convencer-nos mesmo que estamos a fazer isso. E se por acaso estivermos a fazer isso, e às vezes fazemos, estamos a destruir o nosso aluno. Quer dizer, estamos a fazer publicidade, estamos a fazer de anúncios de televisão, estamos a fazer de hipnotismo, estamos a destruir o nosso aluno, estamos a seduzir, estamos a construir, estamos a destroçá-lo. Enquanto nós formos simplesmente suscitadores do nascimento dentro dos nossos alunos daquelas extraordinárias plantas do jardim do conhecimento para as quais simplesmente apontamos. Essa é a nossa tarefa. Isto em economia diz de uma maneira um bocadinho irritante, mas que eu gosto sempre de usar, que é o cliente tem sempre razão. E esta é uma frase muito importante, o cliente tem sempre razão, que é muito fácil de utilizar na mercearia, é muito fácil no supermercado, mas que é muito difícil o professor perceber, porque o cliente é o estúpido, é o ignorante. Não é? É verdade que ele é o cliente, paga que se farta, e se não fosse ele estávamos tramados, mas é o menos importante na história. E, no entanto, ele tem sempre razão. É o mais importante da história.
O médico tem a mesma situação, não é? Acontece com frequência nós íamos ao médico e sentia, já me aconteceu muitas vezes, ter a sensação de que, de facto, naquela sala estão duas entidades, o médico e a minha doença. Eu sou simplesmente o portador. Eu sou suposto estar calado, não é? Eu sou simplesmente o portador. Quando ele acha isto, quando o médico acha isto, deixou de ser médico. O cliente deixou de ter razão. Ele não está com finalidade de servir aquela pessoa, está com finalidade de aplicar uma coisa abstrata e teórica que ele inventou. E ele acha que sabe e o outro cala a boca. Ora, nós muitas vezes, isto que acontece nos médicos, acontece mais nos professores. Porque aí o professor é que sabe, o aluno não sabe. Portanto, você cala a boca e aprenda. O cliente tem sempre razão. Isto não quer dizer que isto não vamos entrar aqui na bandalheira das aulas deles quererem andar a discutir o jogo de futebol ou os desenhos animados da véspera. Não é isso, não estamos a falar nisso, não é? E por isso é que é difícil. Quer dizer, a autoridade é do professor. A matéria está no professor. Tudo isso é verdade. E além disso o cliente tem que ter razão. E o que é que isso significa? Por isso é que é difícil. Por isso é que é difícil. Porque é muito fácil cair nos dois extremos. De ser o professor que manda tudo e define tudo e os outros calam a boca e são simplesmente objetos de educação, ou aqueles professores que se deixam controlar pelos alunos e que acabam por ser eles, não ensinam nada, quer dizer, são os alunos que abandalham as aulas e tomam conta daquilo. Os dois extremos são os erros. O equilíbrio é que é o difícil. No meio está a haver tudo. Não é fácil encontrar este equilíbrio. Apesar de eu controlar a aula, apesar de eu manter a disciplina, apesar de ser eu a ensinar, apesar de eu ter a matéria, o agente é o aluno. Ou ele aprendeu, ou a coisa não funcionou. Bem, isto leva-me, talvez, ao texto mais genial que eu conheço sobre o ensino. E que vale a pena a gente pensar nestes termos. Enfim, é um texto que toda a gente conhece. Não tem nada de extraordinário. E que normalmente é usado noutros termos. Portanto, vamos puxá-lo para aqui. Se calhar, muitas pessoas na sala já o fizeram. Mas fazer este exercício de aplicar este texto não ao sítio em que costuma ser aplicado, mas àquele que é o nosso problema. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra era pouco profunda, mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas e, como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Com base neste texto, como sabem, fizeram-se coisas brilhantíssimas sobre a evangelização e a mudança de vida, sobre a abertura a Nosso Senhor. Mas isto também é um texto sobre o ensino. Sobre ensinar matemática, estão a ver? Sobre dar aulinhas de geografia. Estamos a falar disto, semeador. Se de facto o agente da educação é o aluno, não o objeto, mas o agente, então o que eu sou é um semeador. Aponto para as plantas, não é? Semeio no mente deles isto. E isto é uma genial demonstração dos 4 tipos de alunos que nós temos na sala. Identificar os alunos com um dos tipos de terreno e preparar as coisas de tal maneira para que dê o melhor fruto possível, pode-se usar aqui, exatamente. Enfim, e não quero de maneira nenhuma ofender o texto, nem tirar os outros significados espirituais que tantas pessoas tiraram ao longo dos séculos. Mas vamos tratar isto como um método que fosse enviado pelo Sr. Ministro da Educação. Estão a ver? O Sr. Ministro da Educação mandava isto para as escolas e, meus amigos, já tem isto. Temos 4 tipos de alunos. O primeiro tipo de aluno é o aluno distraído. Não está a ligar a boia. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, chega ao maligno, a promessa que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Portanto, não está lá. É tipo gabardino. Escorreu e não entrou. No nosso caso, as aves que levam a semente são a televisão, são o de futebol, os namoros, são, enfim, mil e uma coisas. Mas, de facto, temos uma enorme quantidade de alunos que não está lá nada. Caiu à beira do caminho. Aquela terreno, não. São talvez os mais difíceis, são aqueles que a gente às tantas desiste, não querem. É preciso muito trabalho para transformar o caminho em terra arável, não vou entrar nesses detalhes, isso outros especialistas poderão falar, queria só notar este primeiro tipo. Depois temos talvez o caso mais dramático, que é aquilo que eu chamaria o aluno limitado. O limitado é aquele que recebeu a semente em sítio pedregoso. É o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria. Ficou contente na aula. Mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. E se vier a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, sucumbe logo. E estes são aqueles coitados que se esforçam e não conseguem, não é? Até estão com atenção na aula, até receberam a coisa, mas depois tem outras coisas, tem muita pedra ali. Estes são aqueles que dão mais trabalho aos professores, porque também são os mais dramáticos. Estes não estão como os outros não estão nesta história, estão noutra, não é? Mas estes a gente tem que ir lá tirar as pedras, ver se consegue aprofundar um bocadinho, encontrar o melhor possível, porque eles querem.
mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Depois temos o terceiro tipo de aluno, que é o aluno disperso. Este é produtivo, mas dispersa-se. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a solução da riqueza, se focam a palavra, que por isso não produz fruto. Não temos o problema anterior. Nos dois problemas anteriores era um problema de que a coisa não chegava a entrar, ou porque era pedra, ou porque havia pedras. Ou era de caminho, que não cabia, as aves levavam, ou porque havia tantas pedras que não dava. Este não. Este produz muita coisa. Produz coisas demais. O problema é esse. Não é? A semente concorre com muitas outras coisas. E hoje é muito engraçado porque, com grande frequência, os espinhos que estão a impedir a flor, às vezes até são escolares. Quer dizer, o objetivo de ter boa nota no exame pode fazer com que eu não aprenda a matéria. O objetivo de ter boa nota no exame leva muitas pessoas a ser ótimos alunos e, de facto, nunca terem lá nada dentro. É só espinhos. Acontece com frequência as pessoas saírem da escola com altas médias, não sabem nada. Estudaram, tiveram boas notas, puxaram o autocolismo mental, depois passaram para a seguinte, não é? E no final não sabem nada. São ótimos alunos, são péssimos alunos. Outras vezes é a solução da riqueza, não é? Portanto, outras vezes são outras razões. Este não, é difícil separar os casos, mas vale a pena ver com atenção. São pessoas que de facto não têm o problema de falta de profundidade. Têm profundidade. Mas têm muita semente má. Outras vezes a semente má fomos nós que lá pusemos. Os espinhos fomos lá que lá pusemos. Ou o programa do Ministério, qualquer coisa. Não é? Puseram o lixo juntamente com a boa semente e depois não produziu. Saíram muito floridos. Mas aquilo eram espinhos. Não tinham lá de facto fruto. Só tinham espinhos. Não é? E isto é um terceiro tipo de problema grave que nós temos nas nossas escolas, e este passa despercebido, é de todos os que passa mais percebido. Não é tão dramático como o anterior, coitados, são aqueles alunos que andam a cochear e a gente tirar a pedra para ver se ele consegue produzir, mas são os alunos que estão dispersos em mil e umas coisas. Não é? E hoje, muitas vezes, a própria sociedade, o nosso ensino, às vezes nós próprios promovemos esta dispersão. Porque hoje o que é fixe é fazer muitas coisas. Não é? E isso é muito giro, mas só dá espinhos, não produz nada. Ter um equilíbrio, não quer dizer também que nós sejamos todos enfiados em marrões, mas é preciso ter este equilíbrio. E esse equilíbrio é o quarto e último tipo de aluno, que é o bolo. Aquele que recebeu a semente em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, e esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30. E vale a pena também chamar a atenção para uma coisa que está escrita um bocadinho adiante, uns capítulos adiante, que é, isto é tudo cumulativo. Não, quer dizer, aquele que tem lhe será dado e o que não tem até aquele que tem lhe será tirado. Quer dizer, os terrenos precisamente por ser um terreno, esta imagem, esta comparação do terreno é genial, para que vai analisar, por isso é que eu falei no jardim, foi tirado daqui. A coisa é cumulativa. Com frequência, aqueles que dão aulas mais tarde, como eu, que vos apanho na universidade, já é muito difícil, não é? Aquele terreno já está cheio de espinhos ou cheio de pedras, é muito difícil conseguir tarde. Por isso, a responsabilidade de quem começa cedo, de deixar o terreno limpo, de preparar o terreno para... por outro lado, à medida que já se está, cada vez é mais fácil. Não é? Cada vez vais construindo em cima de outras coisas e, portanto, é um processo, é uma vida, é um caminho, é um período dentro deste jardim que nós temos que passar. Então, como é que isso se faz? Este é o problema. Bem, aqui há muitas maneiras de responder a esta pergunta, não é? Mas eu gostava de chamar a atenção, no pouco tempo que tenho, meia hora, a resolver este problema não é fácil, de chamar a atenção para o nosso patrono. A Igreja arranjou-nos um patrono para resolver este problema. E, portanto, devemos com frequência voltar ao nosso patrono. São Tomás de Aquino é o patrono das escolas católicas. Vale a pena ler o São Tomás de Aquino. Tem muitas coisas escritas sobre isto, sobre o ensino, ele era professor, era o que ele fazia na vida. Não é? Portanto, além do mais, além de ser um grande mestre e um grande teólogo, era a vida dele, trabalhava todos os dias com alunos. No tempo dele, as coisas eram mais engraçadas que no nosso tempo. Eu acho que nós perdemos muito nisso na universidade. É o caso dele na universidade, mas é verdade a todos os níveis de ensino. Perdemos isso. Ele fazia três coisas, e estas três coisas eu sempre achei que são as três funções do professor, e nós nem sempre fazemos isso. A primeira coisa que eles faziam, naquela altura, era leggere, de onde vêm as lições. Leggere é
conhecer a realidade, portanto, é estudar, é ler um texto. No caso de Ledger, é ler um texto. Como sabem, havia 2 textos com que se ensinava a teologia, a Bíblia e as sentenças de Pedro Lombardo. Era isso que eles faziam, liam. Mas ler não é ler. Ler é comentar, é aprofundar, é apontar para o jardim do conhecimento. É a primeira coisa que se fazia. E esta ainda mantemos hoje, de uma maneira ou de outra, com muitas outras variantes. Pode ser na internet hoje com coisas muito, muito sofisticadas, mas de facto o que nós fazemos é isto, é ler. Apontar para o jardim do conhecimento. Mas havia um segundo passo, que era disputar. E disputar é um exercício académico essencial que se perdeu. Ainda há alguma coisinha, mas é preciso andar à procura dela. Portanto, nas universidades fazia-se 2 coisas. Lia-se, ou seja, tinha-se aulas para ensinar o outro, e depois disputava-se. O que era disputar? Era apresentar uma questão, os alunos dividiam-se em 2 grupos, uns defendiam um lado, outros defendiam o outro, debatiam essa questão, e depois o mestre, no dia seguinte, resolvia a questão. Quer dizer, respondia à questão e respondia aos argumentos de um lado e aos argumentos do outro. Quem conhece a Suma Teológica, cada artigo da Suma Teológica está estruturada nesta coisa. Começa por as objeções, depois tem o conteúdo e depois tem a resposta às objeções. Portanto, cada artigo da Suma Teológica está estruturado segundo uma disputa medieval, que é uma coisa que nós hoje temos dificuldade em ajustar àquele sítio. Não é? A Suma contra Gentiles é um tratado com capítulos. Mas a Suma Teológica não é um tratado com capítulos, é um conjunto de 3.600 e não sei quantos artigos. Não é? Cada um desses artigos é uma disputa universitária, que era verdade na Universidade de Teologia, era verdade na Filosofia da Medicina e do Direito Canónico, etc. É verdade em todo lado. E é um exercício giríssimo que hoje nós perdemos e não é fácil voltar a recuperar. A disputa universitária. E toda a gente dizia na altura que aquilo que nós mordemos com a leitura, com a Ledger, mastigamos e digerimos com a disputa. Quer dizer, só se consegue entender as coisas disputando, discutindo, olhando para as coisas, vendo os argumentos dos outros. Nós fazemos isso nas nossas aulas, de alguma maneira procuramos fazer isso, mas não está institucionalizado, é uma coisa que se perdeu. E que é extraordinariamente importante, sobretudo para investigar. A sua primeira tarefa do professor é ensinar, a segunda tarefa do professor é investigar. E depois há uma terceira tarefa que os professores na altura tinham, que era predicar, servir o povo, quer dizer, fazer prédicas. Isto é o que eu estou a fazer agora. Não são meus alunos. Portanto, é fazer fora, para fora. Portanto, o ensino, a investigação e o serviço à comunidade são as 3 funções do professor. E um professor equilibrado tem que ter estas 3 coisas. Não precisa ter estas coisas na mesma dimensão e cada um de nós tem jeito para umas coisas e menos para outras. Há pessoas que são mais ligadas à investigação, outros são mais ligados ao ensino, outros são mais ligados ao serviço à comunidade. Mas era bom perceber que o modelo do professor medieval foi nessa altura que começou as universidades, foi nessa altura que começou as escolas. As universidades da altura começavam aos 15 anos, portanto, eram mais ou menos as nossas escolas atuais, chamavam-se universidades, mas eram as nossas escolas atuais. Portanto, o ensino tal como nós o conhecemos, há muitos inícios, mas este início é um início decisivo, foi dentro da Igreja e foi no século XII, XIII, e eram essas as tarefas que os professores tinham. Ora bem, o que eu vou fazer, no tempo que me falta, é ler um bocadinho, pouquinho, e comentar um bocadinho, vou fazer um ledger, de um dos textos, há muitos outros, mas é um dos textos melhores que São Tomás tem sobre o ensino. Trata-se da questão 11 das questões disputadas sobre a verdade. Portanto, as questões disputadas, o disputar, portanto, as disputas, eram depois anotadas pelos alunos. Ou seja, quando o mestre, no dia seguinte, resolvia a questão, ou seja, apresentava a resposta dele e depois solucionava as várias objeções que tinham sido apresentadas pelos 2 grupos de alunos, os que estavam a favor e os que estavam contra. Essa parte, portanto, essa aula seguinte, era anotada pelos secretários. Portanto, nós temos as coleções das questões disputadas que São Tomás de Aquino fez na universidade, nas várias universidades por onde passou, que ele, como sabem, passou por várias. São as coleções das questões disputadas, temos várias dessas. Os disparates dos alunos na véspera não estão registados, não é? Portanto, as asneiras do debate deviam ser engraçadas, mas isso não está disputado. Mas eram publicadas as grandes professores. Já agora, só uma curiosidade histórica, provavelmente estou a dizer que ensinar o Padre Nosso ao Vigário, mas pronto. Havia 2 tipos de questões, não é? Havia as questões disputadas que o professor determinava a questão e as chamadas questões disputadas quod libetales, que eram aquelas em que os alunos faziam uma pergunta. Era muito mais complicado. E até havia 2 que só os grandes professores é que se atreviam a fazer, na Quaresma e no Advento, em que as portas da universidade se abriam para o povo. E tantas perguntas eram perguntas do povo.
que iam lá perguntar coisas sobre heranças, sobre comércio, sobre cruzadas, sobre os assuntos que te preocupavam. Não é? E temos as coleções das respostas de São Tomás de Aquino, essas coisas todas, porque ele, humildemente, fazia tudo o que tinha que fazer. E, portanto, temos variadíssimas questões, portanto, são contributos muito importantes, não são obras sistemáticas, como a Suma Teológica, mas são interessantíssimas. Ora bem, a questão disputada, número 11, do conjunto chamado Questões Disputadas sobre a Verdade, a pergunta é esta, e tinha sido debatida na véspera entre dois conjuntos de alunos. Será que uma pessoa pode ensinar e ser chamada mestre, ou isso apenas pertence a Deus? Esta é a pergunta. Será que existem mestres ou não? Como é óbvio, esta questão vinha do Magistro de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho já tinha tratado esta questão no seu de Magistro, e foram apresentados argumentos para um lado e para o outro, e São Tomás depois responde à pergunta e responde aos argumentos. Enfim, não vou ler pouco mais ou menos, um pedacinho só, 2 ou 3 parágrafos, do corpo da resposta. O que eu queria que fizessem um esforço, já agora, se me permitem, é comparar isto com o que os meus amigos sabem. Provavelmente também já sabem isto, não é? Já estou a ensinar pessoas que já foram cá muitas vezes. E pronto, esses têm que ouvir mais uma vez, não faz mal nenhum. Agora, a maior parte das pessoas que estão nesta sala provavelmente o que sabem sobre pedagogia foram aprendidos por pessoas de há 3 semanas. Quer dizer, foram livros escritos de 20 anos, há 30 anos. Não é? Depois temos aqueles grandes génios da teoria da educação que nos deram coisas. Ora bem, andem 750 anos para trás, não é? E vamos ver o que é que São Tomás de Aquino tem a dizer sobre este assunto. Começa assim. Tal como há 2 formas de uma pessoa se curar da doença, pela ação da natureza, ou graças à natureza ajudada pela medicina, também há 2 maneiras de adquirir a ciência. Uma é quando a razão natural chega por si própria ao conhecimento do que ignorava, o que se chama invenção. A outra é quando alguém externo traz o seu suporte à razão natural. Chama-se isso ensino. Só desta ideia, muito simples, vêm muitas das coisas que eu vos disse atrás, não é? Nós ajudamos a natureza. O professor ajuda a natureza. É a natureza que descobre, mas às vezes descobre por si própria, por experiência própria, por opção própria, outras vezes é ajudado. Um grande sábio que eu conheço dizia muitas vezes: só os estúpidos é que aprendem por experiência própria, não é? Os espertos olham para os outros e não vão lá meter o nariz. Aprender por experiência própria é muito mais caro, é muito mais barato, por isso é que a maneira mais simples de estudar é ir para uma escola. Há outras maneiras. Eu conheço pessoas que vão fazer investigações para cá, dá mais trabalho, é mais fácil ir para uma escola e as pessoas ensinam. Não é? Mas são as 2 maneiras de aprender. Não é? E isto explica a impotência que nós sentimos perante certos alunos, que não conseguimos fazer nada com eles, porque nós simplesmente estamos a ajudá-los. Não estamos a abrir-lhes a cabeça e a mudar a coisa. Estamos simplesmente de fora a ajudá-los. Depois continua, diz assim: acrescento que em toda a produção, seja ela natural ou assistida pela arte, esta última opera da mesma maneira e pelas mesmas formas que a própria natureza. A natureza dá saúde ao que está doente, com frio, aquecendo-o. O médico faz o mesmo. É por isso que se diz que a arte imita a natureza. Ora, passa-se o mesmo na aquisição da ciência. O que ensina conduz os outros para o conhecimento, procedendo como aquele que se conduz a si mesmo, pela via da invenção, até à ciência que ignora. Isto é um método, já estamos a falar de método, e é um método genial. O que é que eu devo fazer para ensinar isto ao meu aluno? Seguir aquela sequência que eu seguiria se estivesse a descobrir a coisa. Ou aquela sequência que o tipo que inventou isto, este teorema, este modelo, esta descoberta científica, ou quer que seja, o caminho que ele seguiu. Qual foi o caminho que ele seguiu? Ajuda-me imenso. Eu posso dizer isto por experiência própria porque tarde, não foi imediatamente no início, mas mais tarde, no meu trabalho de economista, enfim, como sabem, eu ensino economia, é isso que eu faço na vida, dediquei-me ao estudo da história do pensamento económico. E neste momento ensino uma cadeira, aos finalistas, no último ano, de história do pensamento económico. E é uma cadeira genial para mim. Para mim foi genial, e procuro fazer passar aos meus alunos, porque é ir aos tipos que inventaram os resultados, que inventaram os modelos, que descobriram os teoremas, que descobriram as coisas, e ver como é que eles fizeram. E ajuda imenso a perceber o que nós sabemos. Não é? Só se pode fazer, neste caso, eu faço neste caso, aos que já sabem. Quer dizer, eles já estudaram a matéria, estão a acabar o curso, e depois voltam ao princípio. É muito perigoso, neste caso é muito perigoso, porque alguns desses resultados são imperfeitos, não é?
E, portanto, às vezes se aprendem coisas que estão erradas, é preciso dar o outro lado, é preciso acompanhar as pessoas, mas é voltar ao processo original que levou àquele conhecimento. E é uma maneira ótima de aprender a matéria. Ora bem, o que está aqui dito não é bem isso, é uma coisa diferente, que é uma das melhores maneiras que eu tenho de ensinar o que quer que seja, é seguir um conhecimento que parte daquilo que eles já sabem, que era o que as pessoas que não sabiam essa coisa sabiam na altura, e depois chegar à nova coisa que se aprendeu. Usar o mesmo caminho que a natureza usa quando alguém descobre por si próprio para ensinar a matéria aos nossos alunos. Isto depois, obviamente, tem que ser adaptado, tem que ser estruturado, depende da pessoa, tudo isso. Mas é uma ideia simples. Se quisermos resumir o método de ensino numa palavra, esta é a maneira melhor. Depende muito de caso para caso, de matéria para matéria, de aluno para aluno, de época para época. Eu tenho que ensinar a mesma coisa ao primário e ao secundário. São coisas completamente diferentes. Mas nunca esquecer este facto. A arte imita a natureza. Eu estou a acompanhar a natureza é o meu aluno, eu estou simplesmente a ajudar o meu aluno a chegar lá e vou fazê-lo tentando mímica, voltar a repetir, copiar o esforço que a própria natureza faria para chegar a esse resultado. Não quer dizer que seja aquela que o professor que descobriu este teorema siga, porque hoje provavelmente vamos cair por outro limo. Mas, de qualquer maneira, acompanhar uma sequência de descoberta. Quer dizer, levar os alunos à descoberta. Não é outorgar como a Carta Constitucional do Sr. Dom Pedro IV, não é? Impingir, aprende e cala-te. É levá-los ao esforço de compreensão. Isto já está quase a acabar. Depois continua. Ora, a fim de chegar pela via da invenção ao conhecimento, agora vai explicar como é que se faz. A razão progride aplicando princípios comuns, evidentes em si mesmo, a coisas determinadas. Assim passa daí a conclusões particulares e depois destas a outras. Pode dizer-se então que um homem ensina um outro quando expõe ao outro, por meio de sinais, palavras, aquele processo que a sua própria razão natural seguiu. Assim o discípulo chega ao conhecimento do que ignorava, graças à ajuda do que lhe é exposto, que lhe serve de certo modo de instrumento. Mais uma vez, uma ideia muito simples, mas preciosa. Quer dizer, seguir das ideias mais simples para as ideias mais complicadas. Bem, o discurso do método diz isto, o Descartes redescobriu isto brilhantemente 300 anos depois de ter sido dito, não é? Como se fosse uma coisa extraordinária. Seguir das ideias mais simples para as mais complicadas, sucessivamente. Estruturar as nossas aulas assim, estruturar cada uma das peças dessas aulas desta maneira, é uma ideia simples, inventar, não estou a ensinar nada, toda a gente já sabe isto. Mas é bom primeiro lembrar que é verdade, e depois, que já está escrito há muito tempo e que não foi o Sr. Piaget ou outro genial que descobriu. Continuando, São Tomás chega àquilo que eu conheço uma das melhores definições de ensinar. Como se diz que o médico é a causa da saúde no doente pela ação da natureza, diz que o homem é a causa da ciência num outro na medida em que ela é engendrada neste pela atividade natural da própria razão. Eis o que é ensinar. É neste sentido que se diz que um homem ensina o outro, ou que é o seu mestre. É neste sentido que o filósofo escreve no primeiro livro dos Segundos Anilhos, o filósofo é sempre Aristóteles, em São Tomás, a demonstração é um silogismo que faz saber. A demonstração é um silogismo que faz saber. Portanto, nós causamos a ciência no outro na medida em que ela é engendrada pela própria inteligência do outro, pelos sinais que eu lhe vou dando. E é preciso repetir, voltar atrás, perseguir este caminho várias vezes, todos esses métodos que nós conhecemos, mas é sempre este o propósito. Depois de dizer isto, São Tomás entra no detalhe e distingue vários tipos de ensino. E nós devíamos ter muito cuidado em distinguir estes vários tipos de ensino que são diferentes, que a gente não deve baralhar. Por outro lado, diz ele, se alguém apresenta a outro proposições que não estão ligadas a princípios evidentes por si mesmos, portanto, há alguns que não são princípios evidentes, eu não consigo deduzir deles estes resultados. Se isso acontece, ou quando não é manifesto que o estejam, ele não cria ciência, mas apenas a opinião ou a fé. Portanto, quando há uma coisa que é evidente, uma demonstração matemática que parte de um postulado e resolve um resultado, nós estamos a criar ciência. Quando estamos a criar uma coisa que não parte de uma coisa que é evidente, ou que não parece evidente, São Tomás, por exemplo, no princípio da suma teológica, demonstra que a existência de Deus não é evidente. Portanto, não é evidente que a maior parte das pessoas
Não acredita, não é? Se fosse evidente, como é que 2 mais 2 são 4. Isso seria mais fácil. Portanto, ou uma coisa que não é evidente, ou não parece ser evidente, aí nós não estamos a falar de opinião, de ciência, estamos a falar de opinião ou de fé. E isto está nas nossas aulas. E é muito importante nós distinguirmos, ainda ontem disse aos meus caloiros que entraram ontem na universidade, é muito importante nós, naquilo que sabemos, distinguir com clareza aquilo que é ciência, daquilo que é opinião, ou aquilo que é fé. São 3 coisas muito importantes, qualquer uma delas. Não devemos desrespeitar nenhuma das 3, mas não devemos confundir as outras. Deixa-me contar outra historinha só para te aliviar um bocadinho antes da reta final. Quando eu era miúdo, já era crescido, mas enfim, ia para a universidade, na estrada de Benfica havia um mural do MRPP, daqueles murais lindos, hoje já não há, mas o MRPP fazia, lembram-se alguns dos presentes, os lindíssimos murais do MRPP, fazia coisas extraordinárias, e hoje os coitados já não fazem murais. E na estrada de Benfica havia um mural que era uma reprodução muito bem feita da célebre fotografia do Marx, em que ele está com o monóculo na mão, enfim. E ao lado tinha uma frase escrita, foi assim que eu a conheci, depois mais tarde vinha a saber que é uma frase normalíssima, utilizada pelo movimento comunista internacional há muito tempo. Uma frase é assim: o marxismo é uma doutrina sempre jovem e científica. E aquilo fazia-me sempre muita impressão, porque é uma contradição nos termos, não é? Uma doutrina é uma coisa muito valiosa, mas não é científica. Precisamente por ser doutrina. Não é? Eu até digo, eu tenho mais amor e mais aplicação e sou capaz de dar a minha vida pelas minhas doutrinas do que pela minha ciência. Mas não devo dizer que a minha doutrina é científica, porque não é. Não é? Quer dizer, que a minha mulher é a melhor mulher do mundo é uma coisa pela qual eu estou disposto a dar a minha vida. Mas não posso demonstrar cientificamente este facto. Por mais voltas que eu dê, não posso demonstrar este facto. Que o leite de creme é a melhor sobremesa que existe. É uma coisa evidente para todas as pessoas que quiserem, mas cientificamente não posso demonstrar, tenho muita pena. Hoje vivemos num tempo que só respeita a ciência. O que é uma estupidez. Depois a seguir, claro que na vida não consegue, não é? Mas teoricamente estão-nos a vender que só a ciência é que é respeitável, só a ciência é que é aceitável. Ou está demonstrado cientificamente ou não. E é estúpido. A ciência é uma coisa muito importante. E aqui a opinião, a doutrina, a fé, é uma coisa muito importante. Não podemos viver sem as duas. Mas não devemos é confundir as duas. Não devemos dizer que é científico o que é opinião e não dizemos que é opinião o que é científico. Mas também é costume. Acontece-me então em economia muitas vezes, não é? Eu dizer sobe a taxa de juros, vai cair o PIB, isso é a sua opinião. Pá, desculpe, não é de opinião nenhuma. Tenho aqui os modelos científicos que demonstram que fazer subir a taxa de juros é garantido que o PIB desce. Não é a opinião. Nós hoje baralhamos estas coisas, que São Tomás tinha muito clarinho. Aliás, deixem-me pegar num outro texto de São Tomás, no comentário à Epístola aos Romanos, que é um texto onde ele fala com cuidado destes vários tipos de conhecimento. E não tem nada a ver com esta história, mas que é muito importante. Deixa-me dizer. Em que é que consiste a fé? O que ele vai explicar é o que é a fé. Como sabem, na Epístola aos Romanos fala muito sobre a fé. Não é? Portanto, ele vai explicar a Epístola aos Romanos. Em que é que consiste a fé? Ela implica um certo assentimento pela vontade ao que não se vê, acompanhado de certeza. Pois, segundo Santo Agostinho, ninguém crê a não ser que queira. Ninguém crê a não ser que queira. Portanto, eu tenho que querer crer. Eu tenho uma certeza, mas de facto é uma vontade minha, porque eu não tenho a certeza no sentido em que tenho a certeza que essa senhora está aqui sentada nesta cadeira. Eu sei que está. Né? Que Deus existe é uma certeza em qual eu sou capaz de dar a minha vida, mas é porque eu quero. Portanto, a fé é um assentimento da vontade acompanhado de certeza. Nisto, aquele que crê difere daquele que duvida. Portanto, primeira função, crer. Depois há uma segunda situação, que é o que duvida. O que duvida não dá o seu assentimento mais a um lado que ao outro. Portanto, uma situação é a situação de fé, em que eu quero. Outra situação é a situação de dúvida, em que eu não dou mais ao assentimento a um lado que ao outro. Difere também daquele que tem uma opinião. Ter uma opinião é diferente de ter fé. Porquê? Porque este dá o seu sentimento a um lado, não com certeza, mas com medo que a verdade esteja do outro lado. Portanto, uma coisa é a minha fé, outra coisa é a minha opinião. Na minha opinião eu dou o sentimento, acho que é assim, mas se calhar não é. Difere ainda do que sabe, que dá o seu assentimento pela certeza, fundando-se numa necessidade de razão. Portanto, há 4 coisas na nossa vida. E é muito importante, em todas as nossas matérias, distinguir estas 4 coisas. Há uma coisa que eu sei,
Está demonstrado. É ciência. Depois há uma coisa em que eu tenho dúvida. Depois há uma coisa em que eu tenho uma opinião. Já não é uma dúvida. É uma opinião mais... E depois há uma coisa em que eu tenho fé. Em que eu aposto. É a minha vontade de fim. Segundo estas distinções, termina São Tomás, a fé é intermediária entre a ciência e a opinião. Portanto, entre a ciência e a opinião está a fé. E depois a seguir está a dúvida. Testar se aquilo que eu estou a ensinar aos meus alunos, o que é fé, o que é opinião, o que é certeza e o que é dúvida, é muito importante. E está presente em todas as nossas aulas, não é? O Sócrates foi uma besta, é uma questão de opinião. É que a taxa de juros devia ter sido subida, é uma questão de certeza, não é? Tenho fé que Portugal vai ficar melhor e tenho dúvidas se vai ser cedo. Quer dizer, tudo isto são elementos diferentes, estão presentes nas nossas aulas e é importante nós distinguirmos. E se possível, nem sempre é prudente, dizer isso aos nossos alunos. Quer dizer, a maior parte dos nossos alunos acredita piamente naquilo que nós estamos a dizer e acha que aquilo tudo que nós estamos a dizer é certeza. E isso é uma coisa boa para os alunos da primária. Não é? É o pior que pode acontecer aos alunos da primária começar a duvidar da tabuada. Está tudo perdido, não é? Portanto, não é boa ideia começar a levantar problemas cedo, mas, sobretudo, quando se começa no secundário, em idades mais avançadas, é bom que eles comecem a perceber e a distinguir naquilo que nós estamos a ensinar o que é certeza, não é? O que é fé, que é uma coisa em que eu estou a apostar, o que é uma opinião, segura, mas... E o que é uma dúvida, não sei ainda, não está para se demonstrar. Não é? Ora bem, termino na reta final, como vos disse, e a conclusão leva-nos agora a um outro nível, e agora estamos a falar já... Isto que eu disse até agora não tem nada a ver com os professores católicos, tem a ver com todos os professores. Nenhuma destas coisas, mesmo a citação do Evangelho, se aplica a qualquer professor católico. Aplica-se a professores como tal. Eu ainda não invoquei nada que tivesse a ver com a nossa fé. Invoquei com fés, mas as fés todos temos, não é? Toda a gente tem fé. Agora, finalmente, vamos, na reta final, tratar deste assunto. E volto à questão disputada da verdade, como estava, e continuo a ler o mesmo capítulo. Quanto à luz da razão, graças à qual os princípios nos são conhecidos, ela é colocada em nós por Deus, de forma semelhante como nós colocamos a verdade inata. Como em nós coloca a verdade inata. Portanto, coloca a razão e coloca a verdade inata. É por isso que, como ensino humano, não pode ser eficaz senão em virtude desta luz, que é claro que só Deus ensina interiormente. Como a natureza é que dá a saúde pelo interior e é o agente principal da cura. No entanto, podemos dizer que o homem cura e ensina no sentido em que dissemos acima. Portanto, só Deus é que coloca em nós a capacidade de sermos inteligentes, primeiro, temos razão de compreender, e coloca em nós esta luz que nos permitirá depois ser conduzidos pelos professores. E por isso é Deus que é o único mestre. Agora, podemos chamar mestres a outras pessoas no sentido em que falámos antes, no sentido de médico. Aliás, Deus não é só o meio de acesso à verdade. Ele é a verdade a que temos acesso. Diz na Suma Teológica, termino agora com duas citaçõezinhas da Suma Teológica, o bem do homem consiste no conhecimento da verdade. No entanto, o bem soberano do homem não consiste no conhecimento de qualquer verdade, mas no conhecimento perfeito da verdade suprema, como mostra Aristóteles. É por isso, como mostra Aristóteles, portanto, não é um dogma de fé, o próprio Aristóteles tinha demonstrado isto, que o bem da verdade, o bem do homem é a contemplação da verdade, mas não é de qualquer verdade, é da verdade suprema. É por isso que pode haver um vício no conhecimento de certas verdades, quando um tal desejo não está ordenado de forma reta ao conhecimento da verdade suprema, onde se encontra a felicidade suprema. E este é um último teste que nós temos de ter ao nosso ensino. Eu estou a ensinar o Teorema de Pitágoras. Meus amigos, o Teorema de Pitágoras é o Teorema de Pitágoras. Prontos. Mas se isto não estiver ordenado para a verdade suprema, mesmo sendo verdade, há aqui um vício. Não quer dizer que esteja um vício matemático, não há um vício matemático, mas há um outro tipo de vício. E mesmo quem ensina coisas muito áridas, muito abstratas, não consegue deixar de estar numa relação com os seus alunos, não consegue estar e portanto numa relação com o mundo, e portanto numa relação com Deus. E perceber isto,
tudo o que nós ensinamos, as coisas mais simples, mesmo que tivemos a ensinar um livro do Saramago, isso é caminho para Deus. Pode ser caminho para Deus. Até o Saramago, coitado, contra a vontade dele, poderá ser caminho para Deus, se nós o fizermos. Não é? E tudo tem que ser caminho para Deus. Ou então está tudo estragado. Além disso, e termino, a caridade, este amor a Deus, esta vida, é essencial ao próprio ensino, à maneira de fazer o ensino. Diz São Tomás, o estudo é ordenado à ciência. Sem a caridade, esta incha e produz dissensões, mas acompanhada da caridade, ela edifica e gera a concórdia. Meus amigos, o conhecimento, que é o nosso propósito, nós somos professores, estamos dedicados a isto, o conhecimento em nós ou nos nossos alunos, pode ser de dois tipos. Incha ou constrói. Eu conheço pessoas que estudam muito e de facto só incharam. E cria dissensões. Isso cria dissensões. Esta frasezinha de São Tomás, já agora diga a segunda parte da Suma, que está 188, artigo 5, resposta à segunda objeção, 188, 5.2, na segunda secundária. Esta frasezinha já dá para fazer, podia fazer aqui uma tarde inteira de reflexão. A ciência, o estudo é ordenado à ciência. Sem a caridade, a ciência incha e produz dissensões. Mas acompanhada da caridade, ela edifica e gera a concórdia. O nosso propósito é edificar, construir, não é inchar. E a diferença entre inchar e construir é a caridade. Diz noutro sítio, a ciência, como tudo o que implica grandeza, é uma ocasião para o homem se fiar em si mesmo e assim ser impedido de se entregar totalmente a Deus. Está, pois, aí, por vezes, um obstáculo ocasional à devoção, enquanto as pessoas simples têm como abundante devoção porque reprimem todo o orgulho. Mas a ciência ou qualquer outra perfeição, se a submetermos perfeitamente a Deus, aumenta a devoção. É verdade que os pobres e os simples são muito mais devotos que os professores. Não é? Todas as heresias vieram de teólogos e o Senhor, no Evangelho, tem várias críticas aos fariseus, que eram exatamente os mestres da altura. Não é? E os simples, as criancinhas. Mas é preciso perceber que isto é verdade porque a ciência, não submetida à caridade, torna-se um obstáculo. Agora, enquanto perfeição, como todas as perfeições, se for submetida a Deus, permite mais e não menos do que a ignorância. Não é? A dizer eu quero ser burro para ser santo, não é verdade. É verdade que estudar e ser professor pode ser um obstáculo enorme para a minha salvação. Se eu fizer disso um ídolo. Agora, é verdade que se eu submeter a ciência a Deus, qualquer que ela seja, até a economia, meus amigos, eu sei que ninguém acredita nesta sala que seja possível, mas é nisso que eu postei a minha vida, que até a economia possa ser, através da submissão da caridade, um caminho para Deus. Muito obrigado.